E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Agora a gente vai resolver a questão 144 da reaplicação do Enem 2021, ok? Bem, pessoal, essa questão diz o seguinte: uma indústria recortou uma placa de metal no formato triangular ABC, conforme figura 1, com lados 18, 14 e 12. Posteriormente, a peça triangular ABC foi dobrada de tal maneira que o vértice B ficou sobre o segmento AC e o segmento DE ficou paralelo ao lado AC, conforme a figura 2. Então a gente vê aqui na figura 2 o que foi que aconteceu, né, pessoal? Eu peguei esse ponto B aqui, ó, que está aqui em cima, eu vou fazer aqui, ó, como se fosse a sombra dele até chegar no lado AC, e eu fiz esse ponto B encostar aqui nesse lado AC. Então o ponto B vai estar nesse ponto aqui, que eu vou chamar de B' aqui nessa figura 1, tá? Mas lá embaixo é o ponto B mesmo. E aí fez essa dobra. E essa dobra que vai do ponto D ao ponto E é um segmento paralelo ao lado AC. Seria a base do triângulo, tá? Aí vamos lá. Diz o seguinte aqui. Sabe-se que na figura 1, o ângulo ACB, vamos colocar aqui a figura 1 aqui embaixo, tá? Só para a gente entender. A figura 1 ela está mais ou menos nesse formato assim, né? O nosso triângulo. Tá, lá no triângulo a gente tem aqui o ponto A, o ponto B está lá em cima e o ponto C está aqui embaixo. Então vamos lá. Sabe-se que na figura 1, o ângulo ACB é menor do que o ângulo CAB. Então vê, o ângulo ACB, que é esse que eu vou passar aqui, ó, um tracinho, ele é menor que o ângulo CAB. Então no CAB eu vou colocar dois tracinhos. Esses dois tracinhos é só para indicar que é maior do que esse que tem um tracinho, tá? E este, ou seja, o ângulo CAB, é menor que o ângulo ABC. Ou seja, o ângulo ABC, que é esse ângulo que está em B, ele é o maior de todos. Aqui a gente tem uma... Por que está sendo dito isso, pessoal? Que a gente tem uma propriedade importante aqui dos triângulos, que é o seguinte. Quanto maior for o ângulo, maior é o lado oposto a esse ângulo. Então, se o maior ângulo aqui é esse que eu estou riscando de vermelho aqui em cima, então ele vai estar apontando para o maior lado. Então quer dizer que aqui embaixo esse lado mede 18. Lembra que as medidas são 18, 14 e 12. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É 18, 14 e 12. Então o maior ângulo aponta para 18. O segundo maior ângulo, que é esse azul, aponta para 14. E o menor ângulo, que seria esse verde aqui, aponta para 12. Então isso daqui foi uma maneira elegante de dizer os lados do triângulo, né? Falando dos ângulos. Então, isso só serve, essa informação só serve para isso, para eu saber qual lado mede, tem qual medida, tá? Aí diz assim: nessas condições, qual é o valor da soma dos comprimentos em centímetros dos segmentos DB, BE e EC? Pessoal, vamos lá. O que está sendo pedido para a gente aqui, ó, é de DB para BE para EC. Nota uma coisa importante aqui, que esse segmento que vai de B para E e depois vai de E para C, coincide com o lado que vai de B para C. Aquele segmento ali, ó, coincide com esse lado. Vê se não é. Deixa eu descer aqui para ficar as duas imagens na tela. Vê. Porque aqui a ideia é a seguinte, quando eu dobrar, eu vou pegar na figura 1, tá? Vamos dizer que mais ou menos o ponto D está por aqui. E aí eu vou traçar essa paralela ao lado de baixo. E aqui eu vou ter o ponto E. Então perceba que BE mais EC é o próprio lado BC. E a gente já sabe que o lado BC é 14. Então aqui a única coisa que falta a gente encontrar é quanto é que mede esse segmento aqui, ó, que eu vou fazer de vermelho. Esse segmento aqui, que é de B para D. Que lá na nossa figura original, seria aquele segmento que eu estou fazendo de vermelho lá, ó, de B para D. Então eu tenho que saber quanto é que mede esse pedaço, tá? Para poder somar com os 14 anteriores. Bem, aqui eu poderia chegar para vocês e já dizer uma propriedade sem explicar muito porquê. Eu poderia chegar e dizer que se eu pego esse vértice aqui de cima B e faço uma dobradura para que ele encontre o lado oposto, de modo que a dobra seja paralela ao lado oposto, o ponto D é o ponto médio de AB. Então, se eu sei que o segmento de A
para B mede 12, que é esse lado, então esse pedacinho aqui seria 6. Isso é equivalente a dizer também, por exemplo, que a altura, essa alturazinha aqui, ó, desse triângulozinho retângulo, é metade da altura total. Mas você não iria entender, talvez, muito bem o porquê disso. Então vamos tentar justificar por que esse pedaço vermelho vai ser a metade do lado. Por que o ponto D é o ponto médio, tá? Bem, pensa aqui comigo o seguinte. Aqui a gente tem um ângulo reto, concorda? E aqui embaixo a gente também tem um ângulo reto. Aqui eu vou fazer um ângulo amarelo, tá? Esse ângulo amarelo aqui, ó, ele tem a mesma medida desse ângulo amarelo aqui. Porque são ângulos que são correspondentes, concorda? São duas paralelas, cortadas pela mesma transversal, são ângulos correspondentes, então eles têm a mesma medida, tá? Então, olha só, esses triângulos aqui, o triângulo AB, B' e o triângulo BD, eu vou chamar esse ponto aqui, por exemplo, de F, e o triângulo BDF, eles são semelhantes, tá? A gente já pode afirmar que são semelhantes porque eles têm esses lados, esses ângulos congruentes. Mas, mais do que isso, onde é que eu quero chegar aqui? Pensa comigo aqui no seguinte. Esse segmento de D para B, que está na figura 1, quando eu dobrar, vai ser esse segmento que está de vermelho aqui embaixo na figura 2. Agora eu vou pegar esse segmento da figura 2 e colocar na figura 1. Seria esse daqui, ó, que eu estou traçando agora, concorda? De D até chegar em B', que aqui eu chamei de B', mas na figura 2 é o ponto B mesmo. Então eu sei que esse pedaço vermelho aqui tem a mesma medida desse pedaço vermelho aqui, é o mesmo pedaço, na verdade, tá? Então, se a gente for analisar, esse triângulo que é D, B, B', é um triângulo que tem dois lados iguais. Então, ele precisa ter também dois ângulos iguais, tá? Significa, então, ó, que esse ângulo verde aqui em cima, não importa qual seja a medida dele, ele tem que ter a mesma medida desse ângulo verde aqui embaixo. Porque se o triângulo tem dois lados iguais, é porque ele tem dois ângulos iguais, concorda? Então, esse triângulo aqui, ó, tem esses dois ângulos verdes iguais. Agora, olha só para esse triângulo que está na metade de cima. Eu tenho um ângulo reto, um ângulo verde e um ângulo amarelo. Na metade de baixo, eu também tenho um ângulo reto, também tenho um ângulo verde, então o terceiro ângulo só pode ser um ângulo amarelo, concorda? A única possibilidade que tem aqui é desse ângulo ser amarelo. Bem, se esse ângulo agora é amarelo, aí vê o que vai acontecer agora. Eu tenho esse segmento de reta aqui, que pega o ponto D e pega o ponto E. E eu tenho o segmento embaixo, que pega o ponto A e pega o ponto que eu chamei ali de B', né? Estaria mais ou menos por aqui. E aí eles estão sendo cortados por uma reta transversal, que é essa daqui, ó. Vê lá, tá desse jeito na figura ao lado. E aí eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo amarelo. E aí a gente usa uma propriedade de ângulo chamado de alternos internos, tá? Quem é o ângulo alterno interno a esse amarelo? Seria esse daqui, ó, que está no ponto B'. Na minha figura de cima, né, eu chamei de B', esse ponto aqui embaixo. Então aqui eu sei que pelo fato de serem ângulos alternos e internos, eles têm a mesma medida. Então aqui eu venho aqui embaixo, ó, e sei que esse pedaço aqui amarelinho, esse pedacinho aqui é um ângulo amarelo. Agora olha para esse triângulo que eu vou pintar de azul. Esse triângulo que eu estou pintando aqui de azul, ele tem dois ângulos iguais, são os dois ângulos amarelos. Então quer dizer que ele tem que ter dois lados iguais. Esse primeiro ângulo amarelo aqui, ó, aponta para esse pedacinho, e esse segundo aponta para esse pedacinho. Como eu já sabia que esse pedacinho tem que ser igual a esse aqui, ó, nota que de D para B' é a mesma coisa de D para B. Então, eu estou dizendo que basicamente o ponto D está dividindo o lado que vai de A para B ao meio. Porque se DB' tem a mesma medida de AD, então AD tem a mesma medida de DB. Porque DB e DB' são o mesmo segmento, tá? Do ponto de vista de comprimento. Então, agora eu consigo provar que realmente o ponto D é o ponto médio. E aí o segmento todinho que tinha lado 12, esse pedacinho aqui só vai valer 6. Como o azul inteiro mede 14,
aí eu vou ter 6 mais 14, 20, tá? Então, essa soma dos segmentos que a gente está procurando vai ser 20 e a resposta correta é a letra B, ok? Pessoal, se tiver ficado com dúvida aí, posta nos comentários. Eu poderia fazer um pouco mais rápido essa questão, sem tanto do ponto de vista teórico, mas talvez não desse para entender o porquê das coisas. Eu acho importante que a gente entenda, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso regravar esse vídeo fazendo por um caminho mais simples, já supondo que a gente conhecesse essa propriedade do ponto D e o ponto médio, beleza? Então valeu e até a próxima, pessoal. Abraço.